porque parece que já temos aí o resultado da votação da sabatina de Cristiano Zanin no plenário do Senado, é isso? Todos já votaram? Então, presidente Está Pacheco. encerrada a votação. Determino a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 58 senadores, 58. Não 18 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a indicação do senhor Cristiano Zanin Martins para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Meus cumprimentos ao relator, senador veneziano Vital do Rego, ao eminente senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, responsável pela sabatina do indicado, a todos os senadores que participaram da sabatina. Do Senado, Rodrigo Pacheco anuncia o placar, a aprovação de Cristiano Zanin a uma vaga do STF. Então, 58 sim, 18 não, quase 60 votos em crise. Antes de você comentar aí o caso do Bolsonaro, vamos só falar desse resultado da aprovação de Cristiano Zanin ao STF. Quase 60 votos, 58, não já era esperado. Primeira coisa que me chama a atenção é que faltaram 5 votos, né? Então, 76 votaram, já tem 5 ali que ajudaram a gente chegar a esse estado de coisas. Segundo, espero que a gente possa vir a saber exatamente como votou cada senador. Isso é fundamental para os eleitores em 2026, onde vários deles vão voltar a pedir nosso voto porque estarão com o mandato terminando. E, obviamente, que a gente não pode concordar em reconduzir ao cargo de senador alguém que votou por essa indicação do advogado de Lula para virar ministro do STF. Vamos ter que aguentar agora isso por décadas aí, se não houver um presidente do Senado futuramente que não seja tão capacho do STF e do Executivo como é Rodrigo Pacheco e que eventualmente não leve a cabo algum pedido de impeachment de ministro do STF, porque eu espero que a gente não continue nesse estado de coisas eternamente. Então, sobre esse assunto, Paulo, eu resumo meu comentário à hashtag Senado Vergonha Nacional. Hoje é essa hashtag que tem que estar aí, né, dominando as redes sociais. Primeiro era Zanin não, agora é Senado Vergonha Nacional. É triste demais a gente ver as nossas instituições sendo destruídas e a nossa Constituição sendo ignorada solenemente por presidente da República, por ministros do STF e agora por senadores da República. O artigo 53 já pode ser jogado no lixo, né? Não precisa mais de impessoalidade para indicar amigos para o alto escalão aí do Serviço Público Nacional. Em relação ao Bolsonaro, o que eu ia dizendo na comparação com o voto lá da chapa Dilma Temer, que demorou 2 anos e 7 meses para ser votada e teve um voto icônico do relator, ministro Herman Benjamin, em que ele falava, puxei aqui, abre aspas, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. Por que ele falou isso? Porque ele votou pela cassação da chapa Dilma Temer porque havia excesso de provas, delação de marqueteiro da campanha, delação de Antônio Palocci, dizendo que nunca antes um candidato do PT tinha tido tanto dinheiro para uma campanha eleitoral. Ele fala em 1 bilhão e 200 milhões de reais que o PT tinha em mãos, caixa 2, dinheiro ilegal, roubado de empresas estatais, desviado do patrimônio público, dos cofres públicos, do pagador de impostos, para ajudar a reeleger uma presidente que tinha cometido irresponsabilidade fiscal, que estava ali com o país destruído, com o desemprego escalonando para as taxas maiores de todo o período histórico aí, registrado. Então, ele vota ali, não. E ele é seguido por mais 2 ministros, 3 votam, ele vota pela cassação da chapa Dilma Temer, 3 votam pela absolvição e Gilmar Mendes, né, vem e dá o perdão final ali, por isso que ele diz, eu me recuso ao papel de coveiro de prova viva. E quando o Bolsonaro está falando isso, é para que seja aplicado, trazendo esse julgamento à tona, é para que seja aplicado o mesmo princípio daquela época. Gilmar Mendes disse que ele era contra a cassação, embora estivesse fartamente documentado ali que houve sim abuso de poder econômico e político na reeleição da Dilma,
na eleição de Temer, e aí ele dizia que não poderia considerar as provas que vieram ao processo depois, que eram exatamente essas delações dos marqueteiros e do Antônio Palocci e de tantos outros nos processos da Lava Jato. Agora estão querendo empurrar a minuta aí, e a minuta vai ser considerada. A gente já sabe que o voto do ministro lá, missão dada, missão cumprida, tem 300 páginas, isso já foi divulgado. Então, esse ministro que em 1 minuto decidiu cassar ilegalmente o mandato de Deltan Dallagnol vai ler 300 páginas a partir de amanhã para documentar e argumentar o seu voto pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro. É mais uma parte do triste teatro do estado de exceção que estamos vivendo no Brasil. Não há mais democracia. Augusto, Jair Bolsonaro lembrou, da fala, da declaração de Gilmar Mendes, então presidente do TSE, quando ele disse que a justiça eleitoral não existe para cassar mandatos, quanto menos de presidente da República. Perfeito. Ele firmou jurisprudência com uma agravante, e que fortalece o argumento do presidente Bolsonaro. O Gilmar Mendes tinha votado pela cassação do mandato, da chapa, da cassação da chapa. Ele pediu vistas do processo. O processo ficou na mão dele um tempão. Na volta, ele tinha mudado de ideia e votou pela absolvição, não, contra a cassação. Se ele mudou de ideia, ele deve ter refletido bastante a respeito. Ele não pode mudar de ideia de novo e se desdizer outra vez, porque ele já mudou uma vez. Então, fica evidente, se ele mudar de ideia, que ele vota segundo a capa do processo. O nome é fulano, então sou contra. O nome é eu sou a favor. Aí não dá. Tem de valer sim. O argumento do Bolsonaro é muito oportuno e o Gilmar Mendes vai ter que se explicar, se quiser mudar de voto. É isso aí. Cris, a hashtag Senado Vergonha Nacional está bombando aqui no nosso chat. Nós temos de saber exatamente quais são os senadores e como votaram os senadores. Porque esses 18 honraram o voto aí, que receberam. Fizeram a escolha correta e honraram a condição de oposicionistas. Eu quero saber os que votaram a favor, o que tem a dizer. Os que foram eleitos por brasileiros que estão cansados desse tipo de espetáculo do favorecimento, da amizade como critério para se nomear alguém. Queremos saber. E vamos tentar entrevistá-los. Vamos ver se eles explicam. Paulo, só antes da gente passar para o último assunto, quer fechar esse placar de 58 votos a favor da indicação de Cristiano Zanin para a vaga no STF? 58 sim, 18 não. O Senado não tem nenhuma chance de surpreender alguém. Essa configuração do Senado, liderada pelo senhor Rodrigo Pacheco. Ele é o presidente da casa que mais rebaixou o Senado em toda a sua história, com toda certeza. O Renan Calheiros não rebaixou o Senado tanto quanto o Pacheco. Que o Renan é quem é, mas ele se fazia respeitar. O Senado era respeitado. Quando houve uma decisão, que eu julgo inclusive ilegal, do Supremo a respeito do Senado, ele falou, não cumpro, bateu o pé e levou. Ele tinha razão naquela. Ele agiu ali como um líder do Senado da casa que faz um controle e é fundamental no sistema de freios e contrapesos. O Rodrigo Pacheco nem isso, ele não consegue ser o Renan. Então, a minha surpresa é nenhuma. Gostaria muito que os eleitores pressionassem os seus senadores para que eles abram o voto, porque o voto, nesse caso, é secreto. O senador aí, ele funciona como um eleitor, Essa é a lógica ali desse procedimento. Por isso que esse voto, ele é secreto, não é uma votação de matéria. Poderia mudar, não tem nenhum problema com isso, mas a construção é essa. Mas que os senadores pudessem abrir os seus votos para a gente saber realmente quem é quem, porque é muito importante. Nós estamos diante certamente, uma das maiores crises da nossa história. Não há
nenhuma experiência análoga, como eu venho falando, e a gente vai ter que resolver este problema. Então nós precisamos saber quem está apto e quem não está apto para enfrentar. A maioria não está, mas temos que salvar quem que é essa minoria boa.